Olá e seja muito bem-vindo ao nosso canal, um espaço dedicado a mergulhar nas histórias mais profundas e transformadoras da Bíblia. No vídeo de hoje, nós vamos voltar ao início de tudo, não apenas ao começo do mundo, mas ao começo da humanidade. Juntos, vamos explorar a história fundamental de Adão e Eva no Jardim do Éden, uma narrativa de inocência, beleza, tentação e das consequências que moldaram o destino de todos nós. É uma história que fala ao coração de cada ser humano. Se você ama as narrativas bíblicas e deseja que este trabalho continue a alcançar mais pessoas, eu peço que nos ajude de uma forma muito simples. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma parte das nossas jornadas. E claro, se esta história tocar o seu coração, deixe o seu like neste vídeo. Cada curtida e cada inscrição nos ajuda a levar estas palavras sagradas ainda mais longe. Agora, prepare o seu coração. Encontre um lugar tranquilo e vamos juntos testemunhar o momento em que Deus deu início à família humana. Ao final dos 6 dias da criação, o mundo repousava em uma majestade silenciosa e completa. O 7º dia trouxera um selo de perfeição e descanso sobre a obra. A terra era um espetáculo de beleza intocada. O sol e a lua governavam os céus. As águas haviam sido separadas e a terra firme estava vestida com um manto verdejante de florestas e planícies. Contudo, a face do solo ainda guardava seu propósito final. Nenhum arbusto do campo, nenhuma planta que necessitasse de cultivo, ainda havia brotado em sua plenitude, pois o Senhor Deus ainda não fizera chover sobre a terra, e, crucialmente, não havia um homem para interagir com o solo, para lavrá-lo e dele cuidar. A terra em sua perfeição era regada não por nuvens e tempestades, mas por um vapor suave e constante que subia do seu interior. Uma névoa que se erguia a cada manhã, beijando as folhas, umedecendo o solo e mantendo toda a vegetação em um estado de viço perpétuo, numa atmosfera de paz e serena expectativa. Foi neste cenário de um mundo pristino e preparado que Deus se voltou para o ato mais íntimo e pessoal de toda a criação. A criação da humanidade não seria feita por uma palavra distante, mas pelo toque direto do Criador, como um mestre oleiro se aproxima de sua argila mais preciosa. O Senhor Deus se inclinou sobre o solo fértil da terra que ele mesmo criara. Ele tomou um punhado do pó do chão, uma porção da própria essência do planeta. Era um barro rico, escuro, contendo os minerais, os elementos e a memória do mundo recém-nascido. Com uma ternura e uma sabedoria infinitas, as mãos de Deus começaram a trabalhar. Aquele punhado de terra começou a se esticar, a se moldar. Uma forma começou a surgir, uma forma que era um reflexo da própria imagem de Deus. Um torso foi formado, depois os braços, as mãos com dedos longos e capazes, as pernas fortes e firmes. E por fim, o rosto, uma obra de arte de simetria e beleza, com lábios prontos para falar e olhos prontos para ver. A figura que jazia inerte sobre o chão era uma escultura perfeita, uma obra-prima de barro, impecável em cada detalhe, mas ainda fria, vazia, sem o calor da vida. E então, o momento mais sagrado ocorreu. O Senhor Deus, o Criador do universo, aproximou-se da face daquela estátua de argila. Ele se inclinou até que sua presença envolvesse a figura inerte e em suas narinas ele soprou. Não era um sopro de ar comum, era o Nishmatchaim. O fôlego da vida era a própria essência de Deus, sua energia, seu espírito, a centelha da consciência e da alma sendo infundida diretamente naquele corpo de barro. E no mesmo instante, uma transformação aconteceu. A frieza do barro deu lugar ao calor da carne.
O peito subiu com a primeira e profunda respiração, enchendo os pulmões com o ar puro do mundo. O sangue, agora vivo, começou a correr pelas veias, levando cor aos lábios e à pele. E os olhos, antes fechados e sem vida, tremeram e se abriram. A primeira visão daquele novo ser foi o rosto do seu Criador. A primeira sensação foi o calor do sopro divino. O primeiro som foi a batida de seu próprio coração. O homem se tornou alma vivente. Este ser, formado do pó, recebeu o nome de Adão. Ele se sentou, olhou para suas próprias mãos, moveu seus dedos, sentindo pela primeira vez a maravilha de existir, de estar consciente, de ser, mas o lar de Adão não seria a terra aberta. Para ele, Deus preparou um lugar especial, um santuário de perfeição dentro da perfeição, a leste, em uma região chamada Éden, que significa prazer ou deleite. Deus plantou um jardim. Não foi um crescimento lento e gradual. Ao comando de Deus, o jardim floresceu em sua plenitude. Árvores de todas as espécies brotaram do solo, crescendo em instantes até atingirem sua maturidade. Havia árvores com flores de cores que nenhum homem jamais vira, cujas pétalas perfumavam o ar com uma fragrância inebriante. E havia as árvores frutíferas, em uma abundância que falava da generosidade ilimitada de Deus, figueiras com frutos doces e macios, romãzeiras com suas joias vermelhas e suculentas, tamareiras, oliveiras, videiras. O jardim era um banquete para todos os sentidos, um lugar onde a fome e a sede eram desconhecidas. No centro geográfico e espiritual deste jardim, Deus colocou duas árvores que se destacavam de todas as outras. A primeira era a árvore da vida. Ela irradiava uma energia vital. Suas folhas talvez tivessem um brilho prateado, e seus frutos, ao serem comidos, garantiam a imortalidade, a contínua renovação da vida física. Era o símbolo da dependência e da comunhão eterna com Deus. A segunda, próxima a ela, era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Era uma árvore de uma beleza intrigante. Seus frutos eram atraentes, mas sua presença era um lembrete constante de uma escolha. Ela não era má em si, mas representava uma fronteira sagrada. A escolha entre a inocência confiante e a sabedoria autônoma e perigosa, para sustentar esta vida abundante. Um grande rio nascia no coração do Éden. Suas águas puras e cristalinas fluíam pelo jardim e depois se dividiam em 4 grandes braços que se espalhavam pelo mundo. O rio Pison, que serpenteava pela terra de Havilá, uma terra onde se encontrava o mais puro ouro, o bidélio aromático e a rara pedra de ônix. O rio Gion, que contornava a terra de Cuxi, e os rios Tigre e Eufrates, que fluíam em direção às futuras civilizações. O Éden era a fonte, o coração de onde a vida e a riqueza deveriam fluir para toda a terra. E o Senhor Deus tomou Adão, o homem que havia formado com tanto amor, e o colocou neste paraíso. Adão recebeu um propósito nobre e alegre. Sua tarefa era lavrar e guardar o jardim. Lavrar não significava um trabalho árduo e penoso, mas um cultivo prazeroso. Podar uma vinha, colher um fruto, cuidar das flores. Era uma parceria criativa com Deus, um ato de manter e expandir a beleza. Guardar significava proteger a santidade do lugar, manter sua ordem, ser o mordomo fiel daquele santuário. E foi ali, no meio daquela perfeição, com Adão caminhando entre as maravilhas que Deus havia criado para ele, que o Criador estabeleceu o único pacto, a única regra daquele paraíso. Com clareza e amor, Deus instruiu Adão: de toda a árvore do jardim, de cada fruto, você pode comer livremente, tudo isso é seu. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não deverá comer, pois no dia em que dela comer, a consequência é certa. Você certamente morrerá.
Não era uma ameaça arbitrária, mas uma revelação da verdade. A morte mencionada era mais do que física. Era uma morte espiritual, a quebra da comunhão, a separação da fonte da vida. A liberdade oferecida era quase infinita, a restrição, singular, e a escolha, em sua essência, era simples. A escolha de confiar no amor e na sabedoria do seu Criador e viver, dando continuidade com a mesma atenção à nossa meta de palavras e ao formato limpo para o narrador. Aqui está a parte 2 da nossa história. A história de Adão e Eva, parte 2 de 8 menos uma companheira para Adão. No esplendor do Jardim do Éden, Adão vivia uma existência de maravilhas e propósito. Cada manhã, ele despertava com a luz suave do sol filtrada pelas folhas, e o som dos 4 rios era a música de fundo de seus dias. Ele caminhava com Deus na viração da tarde, uma comunhão direta e pura com o seu Criador, aprendendo os segredos do universo e a profundidade do amor divino. Sua tarefa de cultivar e guardar o jardim não era um fardo, mas uma alegria. Ele sentia o prazer de ver uma flor desabrochar, de provar um fruto maduro, de sentir a terra fértil em suas mãos. Ele era o mestre e mordomo daquele paraíso. Contudo, em meio a toda essa perfeição, uma sutil e silenciosa melancolia começava a se fazer sentir. Adão observava a vida que o cercava. Via os pássaros nos céus, que voavam em pares, construindo seus ninhos juntos. Via os leões na savana, o macho e a fêmea, compartilhando o domínio de seu território. Via os golfinhos nos rios, nadando e saltando em uma dança de companheirismo. Toda a criação animal parecia ter sido feita em pares. Cada criatura com sua contraparte, um ser que lhe correspondia em essência e forma. E ao observar tudo isso, Adão, pela primeira vez, sentiu a profundidade de sua própria singularidade. Ele era único, o ápice da criação terrestre, mas em sua unicidade estava só. E o Senhor Deus, que conhece o coração de toda a sua criação, viu a solidão de Adão em sua infinita sabedoria e amor. Ele declarou: "Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea." A palavra hebraica para ajudadora idônea, ezer kenegdo, não significa uma serva ou uma assistente inferior. Significa uma auxiliadora poderosa, uma parceira que corresponde a ele, que está diante dele, face a face, como um reflexo em um espelho. Era a promessa de uma companhia que completaria Adão, não por preencher uma falha, mas por corresponder à sua plenitude. E para que o próprio Adão sentisse a necessidade dessa companheira, Deus iniciou um processo de revelação. O Senhor formou da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, e os trouxe diante de Adão, para que ele visse como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente. Isso foi o seu nome. Imagine a cena: uma grande e pacífica procissão de toda a fauna da terra. O elefante, com sua força imensa e sua presença gentil, aproximou-se, e Adão, observando sua natureza, deu-lhe um nome que ecoava sua grandeza. O leão, com sua juba dourada e seu ar de realeza, veio em seguida, e Adão nomeou-o de acordo com seu poder. A águia, que desceu dos céus, recebeu um nome que falava de sua visão aguçada e de seu vôo soberano. A serpente, com sua beleza cintilante e seu movimento astuto. O cavalo, com sua nobreza e velocidade. O cordeiro, com sua docilidade. Adão não apenas dava nomes, ele discernia a essência. Este ato era uma demonstração da sabedoria e da autoridade que Deus lhe havia conferido. Ele era, de fato, o guardião da terra. A procissão continuou por horas, talvez dias. Cada criatura em seu par, macho e fêmea, foi apresentada a Adão. Ele os via juntos, via sua complementaridade
Ele via a força do urso e a astúcia da raposa, a beleza da gazela e a paciência da tartaruga. Ele nomeou a todos, exercendo seu domínio e seu entendimento. Mas ao final daquela longa e maravilhosa parada, a constatação se tornou clara e inegável em seu coração. Para cada criatura havia um par, uma companheira. Mas para si mesmo, Adão não achou uma ajudadora que lhe fosse idônea. A sua solidão, antes um sentimento vago, agora tinha nome. E então, com a necessidade agora plenamente estabelecida no coração do homem, Deus agiu para completar sua obra-prima. O Senhor Deus fez cair sobre Adão um sono pesado. Não era um sono comum, de cansaço. Era um tardimá, um transe divino, uma inconsciência profunda onde o corpo estava completamente entregue e a alma repousava na confiança absoluta de seu Criador. Enquanto Adão dormia este sono sagrado, Deus, o primeiro e maior dos cirurgiões, aproximou-se com um toque preciso e indolor. Ele tomou uma das costelas de Adão, do seu lado, perto do coração, e fechou o lugar com carne. Deus não formou a mulher do pó, como fizera com o homem. Ele a formou a partir do próprio homem, daquela costela, daquele osso vivo e cheio da essência de Adão. Deus não apenas moldou, mas como diz o hebraico original, ele construiu a mulher. Foi um ato de arquitetura divina, de uma arte ainda mais delicada e complexa. Ele a construiu com uma força que residia na graça, com uma beleza que refletia a intuição e a profundidade, com uma natureza que era perfeitamente complementar à do homem. Ela era igual em valor, em espírito e em essência, mas única em sua forma e em seu chamado. No momento em que Adão a viu, seu coração se encheu de um êxtase de reconhecimento que baniu para sempre qualquer vestígio de solidão. Toda a poesia que existia em sua alma veio à tona, e ele exclamou: as primeiras palavras de amor e identidade da história humana, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Era um grito de alegria, de descoberta. Ele a reconheceu como parte de si mesmo, como sua perfeita correspondente. E ele continuou, dando-lhe um nome que selava sua conexão: chamar-se-á Eva, porquanto do varão foi tomada. O nome dela era um eco do seu. E naquele momento, o princípio divino do casamento foi estabelecido, pois está escrito: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Eles eram duas pessoas, mas formavam uma unidade inseparável, um reflexo da própria unidade e comunidade que existe em Deus. E Adão e Eva estavam juntos no jardim do Éden, e ambos estavam nus, o homem e sua mulher. E não se envergonhavam. A nudez deles não era apenas física. Era uma transparência total de alma. Não havia segredos entre eles, nem medo, nem desconfiança. Seus corações e suas mentes estavam tão abertos um para o outro quanto seus corpos. E eles estavam nus também diante de Deus, sem nada a esconder, vivendo em um estado de perfeita inocência, confiança e amor. A criação do homem e da mulher estava completa. A humanidade, em sua forma dual e unida, estava pronta para viver sua história no paraíso. Os dias, e talvez semanas ou meses, se desenrolavam no jardim do Éden, em uma sequência ininterrupta de paz, descoberta e comunhão. Adão e Eva, em sua união perfeita, eram os soberanos daquele paraíso. Sua existência era uma sinfonia de alegria simples e propósito profundo. Eles aprendiam a linguagem do vento nas folhas, o ritmo das marés nos rios que fluíam do Éden, e o caráter de cada animal que caminhava, nadava ou voava. O trabalho de cultivar o jardim era uma dança, uma parceria com a terra que respondia com uma abundância exuberante. Não havia suor de exaustão, apenas o prazer do movimento e da criação. A relação entre eles era um espelho de transparência. Conheciam os pensamentos um do outro
antes de serem ditos, e o riso era tão natural quanto a respiração. E o ponto alto de cada dia era a caminhada com Deus na viração da tarde, um momento de intimidade sagrada, onde o Criador e suas criaturas conversavam como um pai com seus filhos amados. O amor era o tecido da realidade, e a confiança, o ar que respiravam. O universo deles era um universo de sim, de permissão, de generosidade, com uma única e pequena fronteira, um único não, que servia apenas para definir a imensidão de sua liberdade. Tudo na criação era bom, um reflexo puro da natureza de seu Criador. Mas entre todas as criaturas selvagens que o Senhor Deus tinha feito, havia uma que se destacava em sua constituição, a Serpent. Naquele mundo de inocência, ela não era um símbolo de mal, mas de uma beleza e inteligência admiráveis. Sua pele não era opaca, mas uma tapeçaria de escamas que brilhavam como joias líquidas, captando a luz do sol e a refratando em 1000 cores. Seus movimentos eram a própria definição da graça, um deslizar silencioso e hipnótico que parecia mais um fluxo de água do que o movimento de uma criatura terrestre. Mas sua característica mais notável era sua mente. Ela possuía uma astúcia, uma capacidade de observação e um brilho em seus olhos que a colocavam em uma categoria à parte de todos os outros animais. E foi essa beleza e essa astúcia que a tornaram o instrumento perfeito para o engano. Por trás de sua forma magnífica, uma inteligência antiga e caída, um ser de pura malícia cujo orgulho o levara a se rebelar contra o próprio Deus, encontrou um disfarce ideal. O adversário, consumido pela inveja da comunhão pura entre Deus e a humanidade, preparou seu ataque, não com força bruta, mas com a mais sutil e venenosa das armas, a palavra. Em um certo dia, talvez numa tarde quente, enquanto Adão estava ocupado em outra parte do vasto jardim, Eva caminhava sozinha. Ela se aproximou do centro do Éden, onde as duas árvores especiais se erguiam. Ela não estava ali com intenção de desobedecer. Talvez estivesse simplesmente admirando a beleza do lugar. Ou talvez, em sua mente inocente, ponderando sobre o mistério daquela única proibição. Por que aquela árvore tão bela quanto as outras era diferente? Era uma curiosidade sem malícia. A mente de uma criança, tentando entender os caminhos de seu pai, foi neste momento de contemplação solitária e pacífica que a serpente fez sua aproximação. Ela não surgiu de repente. Sua chegada foi um espetáculo de graça calculada. Eva a viu deslizando pela grama alta, seus movimentos elegantes e silenciosos. A serpente se ergueu, apoiando a parte inferior de seu corpo no chão e elevando a superior, até que seus olhos estivessem no mesmo nível dos olhos de Eva. Foi um ato que demonstrava uma confiança e uma inteligência impressionantes. E então, para o espanto de Eva, a criatura falou. A voz não era um sibilo rastejante, mas um tom cultivado, melódico e persuasivo, como o de um sábio conselheiro. E sua primeira frase foi uma agulha envenenada, projetada para perfurar o coração da confiança. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. A pergunta, em sua genialidade maligna, era uma armadilha perfeita. Primeiro, ela fingia uma preocupação respeitosa com a palavra de Deus, como se a serpente fosse apenas uma estudante zelosa da lei divina. Segundo, ela distorcia grosseiramente a realidade. De uma única restrição, a serpente criou a imagem de uma proibição totalitária. A pergunta implicava que Deus era um ser mesquinho, um tirano que criara um jardim de delícias apenas para torturar suas criaturas com a negação. A questão não era um pedido de informação, mas uma acusação disfarçada, um convite para que Eva se juntasse à serpente em uma crítica velada ao caráter do Criador. Eva, pega de surpresa pela fala da criatura e pela natureza da pergunta, não recuou. Em sua inocência, ela viu uma oportunidade de esclarecer a verdade, de defender a honra e a generosidade de seu pai. Ela respondeu, sua voz firme, mas já na defensiva: do fruto das árvores do jardim, nós podemos comer. A liberdade que temos é vasta. Ela esclareceu. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Sua intenção era boa. Ela corrigiu a mentira da serpente, reafirmando que a permissão era a regra e a proibição a exceção. Contudo, na sua tentativa de ser precisa, ela mesma alterou a instrução divina. A ordem original era: não comerás. Eva acrescentou: nem nele tocareis. Talvez fosse um mecanismo de defesa humano, uma tentativa de criar uma barreira extra de segurança ao redor do mandamento. Mas ao fazer isso, ela
sem perceber, transformou a ordem clara de Deus em algo um pouco mais pesado, um pouco mais legalista. E o erro mais fatal foi o de ter entrado no debate. Ela aceitou a premissa da serpente de que o caráter de Deus era um tópico aberto à discussão e à análise. Ela abriu a porta do seu coração para a dúvida. A serpente, vendo esta pequena brecha, avançou com uma confiança audaciosa. A máscara de curiosidade caiu por completo. O tom de respeito desapareceu, substituído por uma intimidade conspiratória, como se ela e Eva fossem aliadas contra um poder superior opressor. O ataque agora seria direto, brutal, visando aniquilar a verdade de Deus. Certamente não morrereis, declarou a serpente, sua voz um sussurro sedutor e firme. A frase foi como um trovão no mundo silencioso da fé de Eva. Era a negação absoluta. A criatura estava chamando o Criador de mentiroso. Era uma afronta direta, uma declaração de guerra contra a própria realidade que Eva conhecia. E antes que o choque daquela afirmação pudesse se assentar, a serpente desferiu o golpe final, o mais profundo e venenoso, atacando não apenas o que Deus disse, mas o porquê de ele ter dito. Porque Deus sabe, continuou a serpente, inclinando-se como se estivesse compartilhando o maior dos segredos do universo. Deus sabe que no dia em que dele comerdes, os vossos olhos se abrirão, e sereis como ele, conhecendo o bem e o mal. Esta foi a anatomia da tentação perfeita, a matriz de todas as mentiras futuras. Primeiro, a calúnia. Deus está mentindo para vocês sobre a morte. Segundo, a difamação de seu caráter. Ele não está protegendo vocês. Ele está limitando vocês. Ele tem medo da sua potencialidade. Sua proibição não nasce do amor, mas do ciúme de seu próprio poder. E terceiro, o apelo irresistível ao orgulho. A faísca de rebelião que existe em toda escolha livre. Comam, e vocês não precisarão mais de Deus. Vocês se tornarão seus próprios deuses. Vocês terão o poder de decidir, de julgar, de conhecer tudo. Vocês serão autônomos. As palavras da serpente não eram apenas sons, eram sementes, e elas caíram no solo do coração de Eva, que pela primeira vez estava revolvido pela dúvida. A promessa de se tornar como Deus ecoava em sua mente. O que era o bem e o que era o mal, ela só conhecia o bem. A ideia de conhecer algo mais, algo secreto e poderoso, era terrivelmente atraente. Ela se virou e olhou para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela a vira todos os dias de sua vida, e sempre a respeitara como a fronteira sagrada de Deus. Mas agora, através do filtro das palavras da serpente, ela a via de forma diferente. A árvore parecia pulsar com uma nova luz. Seu fruto, antes apenas um entre tantos, agora parecia singularmente belo, desejável, prometendo não apenas sabor, mas sabedoria. A atmosfera ao redor da árvore parecia ter mudado. O ar estava denso com uma tensão entre a obediência e a promessa de poder. A batalha não era mais externa entre ela e a serpente. A batalha agora era interna, travada no silêncio de sua própria mente, entre a voz amorosa de seu Criador e o sussurro sedutor do orgulho. O destino da humanidade estava suspenso naquele olhar, naquele desejo, naquele momento de hesitação. O ar no jardim do Éden, antes tão leve e puro, agora parecia denso e pesado ao redor de Eva. As palavras da serpente não eram mais apenas um som, mas uma presença, uma força que se enroscava em seus pensamentos e redefinia o mundo ao seu redor. A promessa de se tornar como Deus, conhecendo o bem e o mal, ecoava em sua mente, não como uma afronta, mas como um convite glorioso. A dúvida, plantada com tanta astúcia, havia brotado e agora florescia em uma flor escura e atraente de desejo. Ela se encontrava paralisada, em pé diante da árvore do conhecimento. Por toda a sua existência, ela havia passado por aquela árvore com um respeito reverente, aceitando a fronteira estabelecida por seu Criador sem questionar. Era a árvore da proibição, e isso bastava. Mas agora, envenenada pela mentira, sua percepção mudou drasticamente. Ela olhou para a árvore, mas não a via mais da mesma forma. Seu olhar agora estava tingido com as cores da suspeita, da ambição e de uma curiosidade ardente. Primeiro, ela viu que a árvore era boa para se comer. Antes, ela nunca havia considerado o fruto daquela árvore como alimento. Era simplesmente o fruto que não deveria ser comido. Agora, no entanto, seus olhos o analisavam com um novo propósito. Ela notou a perfeição de sua forma. A pele do fruto parecia lisa e brilhante, sua cor de um vermelho profundo ou de um dourado luminoso, prometendo uma polpa suculenta e doce. Ela podia quase sentir o peso dele em sua mão,
Imaginar o som suave que faria ao ser mordido. Em um jardim repleto de uma abundância de alimentos perfeitos, este fruto, por ser proibido, agora parecia ser o mais delicioso de todos. O apetite físico, a mais básica das vontades, foi despertado e direcionado para o único objeto que lhe fora negado. A mentira da serpente lhe deu permissão para cobiçar, para ver o fruto não mais como um símbolo de morte, mas como uma iguaria a ser provada. Em seguida, sua percepção se aprofundou. Ela viu que o fruto era agradável aos olhos. Sua beleza parecia superar a de todas as outras frutas do jardim. A forma como ele pendia do galho, cercado por folhas de um verde escuro e lustroso, parecia uma joia cuidadosamente posicionada pela natureza. A luz do sol parecia se concentrar nele, fazendo brilhar com um brilho próprio. Era um objeto de pura beleza estética, uma obra de arte que despertava o desejo de possuir, de ter para si aquela perfeição. A serpente havia transformado a árvore de um memorial de confiança em um objeto de arte cobiçado. E o desejo de Eva agora não era apenas pelo sabor, mas pela posse da própria beleza proibida. Era o apelo à alma, ao amor pelas coisas belas, agora pervertido e focado no que era ilícito. Mas foi o terceiro nível de percepção que selou seu destino. Ela viu que era uma árvore desejável para dar entendimento. Este era o coração da promessa da serpente. Este era o apelo ao espírito, à mente, ao orgulho. Em sua inocência, Eva só conhecia o bem. Ela vivia em um estado de confiança infantil, recebendo a sabedoria de Deus como um presente, sem a necessidade de dissecá-la ou questioná-la. Mas a serpente havia lhe oferecido uma alternativa: a sabedoria autônoma. O que seria conhecer? O que seria entender as coisas como Deus entendia? O que era o mal? Em seu mundo perfeito, o mal era um conceito abstrato, inexistente. A promessa de conhecer essa outra dimensão da realidade era irresistível. Ela imaginou uma nova existência, uma vida onde ela não precisaria mais apenas confiar, mas onde ela mesma poderia discernir, onde ela poderia tomar suas próprias decisões baseadas em seu próprio conhecimento. Sem a necessidade da orientação de Deus, seria o poder de criar sua própria realidade, de ser o centro de seu próprio universo moral. A árvore não era mais apenas uma fonte de alimento ou de beleza portal, um portal para um poder, uma sabedoria e uma divindade, que, segundo a serpente, Deus estava egoisticamente guardando para si. O desejo pelo fruto agora não era mais apenas físico ou estético. Era um desejo profundo e ardente por poder e autossuficiência. A batalha interna chegou ao fim. A memória do amor de Deus, de seus passeios no jardim, de sua provisão generosa, foi ofuscada pela promessa brilhante de autoexaltação. A confiança deu lugar à suspeita. A obediência deu lugar à ambição. O movimento foi lento, quase cerimonial. Sua mão, que até então só havia se estendido para o que era permitido, começou a se erguer. Havia talvez um último momento de hesitação, um último eco da advertência divina em sua mente. Mas o desejo, agora triplamente fortalecido, era mais forte. Seus dedos se esticaram, passaram pelas folhas que pareciam sussurrar um aviso e tocaram a pele lisa e morna do fruto. A sensação foi um choque elétrico de transgressão. Não houve dor, apenas a realidade de que ela havia cruzado a fronteira, que havia tocado no que era sagrado e proibido. Seus dedos se fecharam ao redor do fruto. Ele se soltou do galho com uma facilidade surpreendente, como se estivesse esperando por aquele momento. O som foi mínimo, um estalo suave, mas no silêncio do coração de Eva, ele soou como um trovão, o som de um pacto sendo quebrado. Ela agora segurava em sua mão o objeto de seu desejo, o símbolo de sua rebelião. Ela o levou aos lábios. O perfume do fruto era inebriante, mais doce do que qualquer outra coisa que já havia sentido. Ela fechou os olhos e deu a primeira mordida. O sabor era, talvez, extraordinariamente delicioso. Uma explosão de doçura que parecia confirmar as promessas da serpente. Era a decepção final, a mentira revestida de prazer. Mas enquanto o suco do fruto enchia sua boca, uma mudança sutil e terrível ocorreu nas profundezas de sua alma. Uma porta que deveria permanecer eternamente fechada foi aberta. Uma luz fria de um novo tipo de conhecimento começou a inundá-la, mas não era a iluminação que esperava. Era algo diferente, algo cortante. Mas ela não estava sozinha em sua transgressão. A solidão daquele ato era insuportável. Ela se virou e viu Adão, que estivera com ela, talvez observando em silêncio, talvez tendo ouvido a mesma conversa. A escritura é sucinta e terrível em sua simplicidade.
Ela não precisou argumentar, não precisou persuadir. A comunhão entre eles era tão profunda que seu ato se tornou o dele. Ela lhe ofereceu o fruto, a prova de sua escolha. E Adão, o homem que fora formado primeiro, que recebera o mandamento diretamente de Deus, que caminhara com o Criador, olhou para sua esposa, olhou para o fruto em sua mão e fez sua escolha. Não foi uma escolha de engano, mas de lealdade dividida. Em um ato de solidariedade trágica, ele escolheu sua companheira em vez de seu Criador. Ele tomou o fruto da mão dela e deliberadamente comeu. O ato estava completo. A desobediência era agora uma realidade compartilhada. O veneno havia sido consumido por ambos. No Jardim do Éden, sob o olhar silencioso das árvores e dos animais, a humanidade havia declarado sua independência. Por um breve momento, nada pareceu acontecer. O sol ainda brilhava, os pássaros ainda cantavam, mas um silêncio profundo e oco se instalou entre eles. Um silêncio que nunca antes existira. O silêncio do pecado. A harmonia do universo havia sido quebrada. Por um instante, um único e terrível instante após Adão ter comido o fruto, o mundo pareceu prender a respiração. O som dos pássaros, o murmúrio do rio, o farfalhar das folhas, tudo pareceu se afastar, abafado por um silêncio profundo e oco que emanava não do jardim, mas de dentro deles. Eles se olharam, e a perfeita e transparente comunhão que sempre existiu em seus olhares havia desaparecido. Havia agora um véu, uma distância. O gosto do fruto ainda estava em suas bocas, mas o prazer inicial já se desfazia, sendo substituído por um amargor frio que começava a subir de seus estômagos para seus corações. A promessa da serpente estava prestes a se cumprir, mas de uma forma que eles jamais poderiam ter imaginado. E então, os seus olhos se abriram. Não era uma abertura física, seus olhos já viam perfeitamente a beleza do Éden. Esta foi uma abertura interior, uma expansão violenta da consciência para dimensões que sua natureza inocente não fora projetada para suportar. Foi como se um raio de luz crua e impiedosa tivesse invadido o santuário de suas almas, iluminando cantos que eles nem sabiam que existiam. Eles queriam o conhecimento do bem e do mal, e eles o receberam, mas eles não o receberam como Deus o possui, como um observador soberano que define a realidade. Eles o receberam como transgressores. Eles não aprenderam a definir o mal. Eles o aprenderam ao se tornarem participantes dele. A primeira onda de conhecimento que os atingiu foi a da sua própria falha. A lembrança do mandamento de Deus, antes uma simples e amorosa diretriz, agora se tornou uma lei de fogo gravada em suas mentes. Eles estavam do lado errado dela. Eles sentiram o peso esmagador da desobediência. A realidade de que haviam traído a confiança de seu Criador, de seu Pai. Com essa percepção veio a culpa, uma mancha escura que se espalhou por suas almas, tingindo cada pensamento, cada sentimento. E com a culpa veio a sua companheira mais cruel, a vergonha. E eles conheceram que estavam nus. Antes, a nudez era sua glória. Era o símbolo de sua total transparência, de sua ausência de artifícios. Eles não tinham nada a esconder um do outro, nem de Deus. Seus corpos eram apenas a expressão visível de suas almas puras. Agora, sob a luz do novo conhecimento, essa mesma nudez se tornou sua maior vergonha. Ela não representava mais a inocência, mas a vulnerabilidade absoluta. Representava a fragilidade de sua carne, a exposição de suas almas agora manchadas. Olhar para o outro não era mais um ato de união, mas de julgamento. Cada um se via através dos olhos do outro e se sentia exposto, inadequado, falho. A beleza de seus corpos antes celebrada agora parecia uma prova de sua condição diminuída. Um desejo desesperado, nunca antes conhecido, surgiu dentro deles. O desejo de se cobrir esconda, de criar uma barreira entre si e o mundo, entre si e eles mesmos. Em um pânico silencioso, seus olhos percorreram o jardim, não mais em busca de beleza, mas de algo para esconder sua vergonha. Eles correram para a figueira mais próxima, a árvore com as maiores e mais largas folhas. Suas mãos, que antes se moviam com a graça de quem cuidava de um jardim, agora trabalhavam com uma urgência febril e desajeitada. Eles arrancaram as folhas, seus gestos bruscos e desesperados. Com fibras de plantas ou pequenos galhos, eles tentaram costurar, tecer aquelas folhas em algo que pudesse cobrir sua nudez, que pudesse esconder sua vergonha recém-descoberta. O resultado foi um par de aventais rústicos e patéticos, uma cobertura frágil que arranhava a pele
e mal cumpria sua função. Era o primeiro ato de autossalvação da humanidade. A primeira tentativa de resolver um problema espiritual profundo, com uma solução material e inadequada. Era o símbolo de todas as futuras tentativas do homem de cobrir sua própria culpa com suas próprias obras. Mas as folhas de figueira não podiam cobrir a nudez de suas almas. Enquanto eles se ajustavam em suas vestes improvisadas, ainda tremendo com o choque de sua nova realidade, um som familiar chegou aos seus ouvidos, carregado pela brisa suave da viração do dia. Era o som da presença do Senhor Deus, que passeava pelo jardim. Talvez fosse um farfalhar específico das folhas, uma mudança na qualidade da luz, ou uma melodia silenciosa que apenas seus corações podiam ouvir. Antes, este era o som mais aguardado do dia. Era o som do amor que se aproximava, o som da alegria, da comunhão. Ao ouvi-lo, seus corações costumavam se encher de felicidade, e eles corriam ao encontro de seu pai. Mas agora, ao ouvir o mesmo som familiar, o pânico deu lugar ao terror puro. O som do amor que se aproximava foi interpretado por suas consciências culpadas como o som do julgamento que se aproximava. A presença que era seu maior conforto agora era sua maior ameaça. O amor que os criara agora parecia um fogo consumidor que os exporia. A intimidade que eles haviam quebrado agora os assombrava. Eles se olharam, e o mesmo medo estava estampado nos olhos um do outro. E fizeram o que parecia ser a única coisa lógica a fazer em seu estado de pânico eles correram. Correram para a parte mais densa do jardim, para o meio das árvores mais frondosas, buscando a sombra mais profunda. E se esconderam. Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus. A imagem é de uma tragédia cósmica. As criaturas feitas para a comunhão, para andar face a face com Deus, agora se agachavam atrás de um arbusto, com os corações batendo descontroladamente, cobertas de folhas arranhadas, esperando que o onisciente não os visse. A distância entre o Criador e a criatura, que antes não existia, agora era um abismo de medo e alienação. Ali, no silêncio tenso, eles esperaram. Cada passo que parecia se aproximar era uma nova onda de pavor. O paraíso havia se transformado em um lugar de medo. A presença amorosa de Deus havia se tornado uma fonte de terror. E o coração da humanidade, antes um espelho do amor divino, agora era uma câmara escura de culpa, vergonha e medo, aguardando a pergunta inevitável que eles sabiam que viria. O mundo e o relacionamento do homem com Deus haviam sido quebrados para sempre. No silêncio que se seguiu ao ciclo de acusações, a atmosfera do Jardim do Éden parecia ter se transformado. A luz do sol, antes tão quente e acolhedora, agora parecia ter uma qualidade austera, como a luz de um tribunal. O ar, antes preenchido com a melodia da vida, agora estava denso com o peso do julgamento. Adão e Eva, lado a lado, mas infinitamente distantes um do outro em seu isolamento, tremiam sob o olhar de seu Criador. A serpente, antes erguida e orgulhosa, agora estava imóvel no chão. Sua astúcia silenciada pela presença da autoridade suprema, o tempo da evasão havia acabado. Chegara o tempo da sentença. O Senhor Deus voltou-se primeiro para a origem da tentação, o instrumento do engano. Sua voz, ao se dirigir à serpente, era desprovida de qualquer traço de diálogo ou questionamento. Era a voz de um decreto, uma declaração de um estado de coisas que seria, a partir daquele momento, irrevogável. Porquanto fizeste isto, começou o Senhor, maldita serás mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. A criatura que usara sua beleza e sua posição exaltada para o mal seria agora rebaixada diante de toda a criação. A sua glória seria transformada em sua vergonha. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Naquele instante, uma mudança visível ocorreu na criatura. Sua forma, talvez antes mais ereta e imponente, foi humilhada. Ela foi condenada a se arrastar pelo chão, a se mover no pó do qual o homem, seu alvo, fora formado. O ato de comer pó tornou-se o símbolo de sua derrota perpétua, de sua condição degradada, uma lembrança constante de sua rebelião fracassada. Sua perspectiva, antes altiva, seria para sempre a perspectiva do chão.
Mas a sentença da serpente ia além do físico. Deus estabeleceu um princípio espiritual que ecoaria por toda a história humana. E porei inimizade entre ti e a mulher, declarou Deus, e entre a tua semente e a sua semente. Uma hostilidade fundamental, uma guerra irreconciliável foi declarada. Não seria uma batalha passageira, mas um conflito que se estenderia através das gerações entre os descendentes da serpente, menos aqueles que seguiriam seu caminho de rebelião e engano, e os descendentes da mulher. E no coração desta declaração de inimizade, Deus, em sua infinita misericórdia, plantou a primeira e mais profunda semente de esperança. Uma promessa que a humanidade caída mal podia compreender naquele momento. Dirigindo-se à linhagem da serpente, ele profetizou: esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A imagem era poderosa. Um dia, um descendente da mulher, a sua semente, travaria uma batalha final contra o mal. Nessa batalha, a serpente conseguiria desferir um golpe, uma ferida dolorosa, mas não fatal menos a ferida no calcanhar. Mas o descendente da mulher responderia com um golpe esmagador e definitivo, ferindo a cabeça da serpente, destruindo seu poder e sua autoridade para sempre. No meio do julgamento mais sombrio, a primeira luz do Evangelho, o proto-evangelho, brilhou uma promessa de que o mal não teria a palavra final. Após sentenciar o instigador, o olhar de Deus se voltou para a mulher. A voz do Senhor para Eva não era de condenação, mas de uma tristeza profunda, delineando as consequências que agora fluiria em sua vida, afetando as áreas mais centrais de sua identidade. Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, disse Deus. A capacidade de gerar vida, o dom mais sublime concedido à mulher, não seria retirada, mas seria para sempre marcada pela dor. A alegria da maternidade viria entrelaçada com o sofrimento físico do parto. A concepção, um ato de união e amor, seria agora acompanhada de dificuldades e preocupações. A harmonia entre o corpo da mulher e o processo da vida havia sido fraturada. O que deveria ser apenas um milagre de criação se tornaria também uma provação de resistência. E a sentença continuou, tocando no coração de seu relacionamento com o homem, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. A parceria perfeita, a união de iguais que dançavam em harmonia, estava irremediavelmente alterada. O pecado introduzira uma dissonância. O desejo dela por união e intimidade seria agora confrontado com uma nova e trágica dinâmica de poder, de conflito e de domínio. A complementaridade fácil e alegre seria substituída por uma luta complexa, uma consequência direta da quebra da harmonia original com o Criador, que era a fonte da harmonia entre eles. Finalmente, o Senhor Deus se dirigiu a Adão. A sentença dele estava diretamente ligada à sua transgressão específica, porquanto deste ouvidos a voz de tua mulher. E comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela. A responsabilidade de Adão era clara. Ele havia falhado em sua posição de guardião, abdicando de sua lealdade ao comando de Deus em favor de outro. E por causa de seu ato, a própria criação sofreria com ele. Maldita é a terra por causa de ti. A maldição não caiu diretamente sobre Adão, mas sobre o domínio que lhe fora confiado. A terra, que antes respondia com uma abundância generosa e sem esforço, agora se tornaria resistente. O trabalho, que era uma parceria alegre, se tornaria uma labuta. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Continuou Deus, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. A imagem era de uma luta constante. Onde Adão plantasse uma semente boa, a terra agora também produziria ervas daninhas, espinhos para ferir suas mãos, cardos para sufocar sua colheita,
A natureza, antes perfeitamente alinhada com o homem, agora o veria como um estranho, e ele teria que lutar contra ela para arrancar seu sustento. No suor do teu rosto comerás o teu pão, declarou Deus, selando a nova realidade do trabalho humano. A provisão não seria mais um presente fácil, mas o resultado de um esforço exaustivo, de dias longos sob o sol, de uma batalha incessante contra a teimosia do solo. E esta labuta teria um fim inevitável, a consequência final que fora advertida desde o princípio, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Peoere quanto expo e em pó te tornarás. A sentença de morte física foi pronunciada. O corpo, que fora formado do pó com tanto amor e animado pelo sopro divino, agora estava sujeito à decadência e à dissolução. A conexão com a árvore da vida estava cortada. A jornada do homem não seria mais uma caminhada eterna no jardim, mas uma peregrinação finita, com um destino certo, o retorno ao pó de onde viera. As palavras da sentença pairaram no ar, e o mundo foi para sempre alterado. As novas leis da existência em um mundo caído haviam sido estabelecidas. Para a serpente, humilhação e derrota final. Para a mulher, dor na criação da vida e conflito no relacionamento. Para o homem, trabalho penoso e o retorno à mortalidade. Adão e Eva, de pé diante de seu juiz e pai, finalmente compreenderam a profundidade de sua perda. Eles haviam trocado a liberdade confiante pela autonomia temerosa, a comunhão pela alienação, a vida eterna pela sentença de morte. E em silêncio, eles começaram a processar a magnitude de sua nova e sombria realidade.